E te trazemos informação de última hora, é Breaking News aqui na programação da CNN Brasil e é Breaking News internacional. Um avião militar da Rússia caiu perto da fronteira com a Ucrânia. Uma agência de notícias russa disse que a aeronave transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos. Américo Martins está acompanhando os detalhes em contato com as várias agências internacionais. O que temos de informação, Américo, além das que eu destacava agora, nesse momento, onde mais conseguimos avançar com relação à queda dessa aeronave? Carol, as informações que a gente tem é que a maior parte dos passageiros eram 65 pessoas a bordo, 65 prisioneiros e mais 9 pessoas a bordo, 3 tripulantes e outros guardas desses prisioneiros. Esse avião, que é um Ilyushin 76, um avião de fabricação russa, caiu em Belgorod, que é bem na fronteira com a Ucrânia. Ele estava levando esses 65 prisioneiros de guerra ucranianos que tinham sido detidos no campo de batalha, levados para a Rússia e estavam se preparando para serem trocados por outros prisioneiros russos que estão nas mãos das tropas ucranianas. Não se sabe exatamente o que teria causado a queda desse avião, se ele eventualmente foi atacado ou foi alguma pane que aconteceu durante o voo. Isso ainda está sendo investigado. E, Carol, eu queria lembrar também que essa questão dos prisioneiros de guerra é muito sensível lá para os ucranianos e para os russos. Eu estive fazendo a cobertura da guerra lá na Ucrânia no ano passado, fiz aqui para a CNN Brasil, falamos bastante sobre isso, e esse é um ponto muito sensível. Os ucranianos dizem que os russos maltratam muito os seus prisioneiros e eles tentam sempre fazer a libertação desses prisioneiros de guerra. Então é um ponto ali de uma negociação muito difícil entre os dois lados. Nós precisamos ver qual vai ser a reação dos ucranianos e determinar o que de fato causou essa queda. A gente tem imagens chegando pelas redes sociais de que esse avião teria chegado depois de uma explosão no ar, ele teria caído numa vila chamada Yablonovo. Então essa explosão pode ser suspeita, a gente precisa checar exatamente o que aconteceu. O porta-voz da presidência russa, do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que o governo ainda não tinha informações exatas sobre o que causou a queda desse avião. Mas, de novo, 65 prisioneiros de guerra ucranianos estavam a bordo desse avião que teria explodido um pouco antes de cair na vila de Yablonovo, bem perto da fronteira com a Ucrânia. Carol. Agora, Américo, você destaca para a gente vídeos que nesse momento circulam pelas redes sociais e que mostram uma explosão no ar, o que alimenta a suspeita de um ataque a essa aeronave. Américo, você que conhece muito bem a região, você acompanhou de perto a guerra na Ucrânia. O que a gente pode falar sobre essa área onde a aeronave caiu? Essa é uma área que está tendo muito conflito, Carol, muito. É uma área onde o exército ucraniano consegue atingir as tropas russas. Inclusive, aconteceram ataques aí bem recentemente lá, que deixaram pelo menos 25 pessoas mortas. É uma região muito tensa, porque, obviamente, é usada como uma área estratégica pelos russos, uma área para levar suprimentos e munição para a linha de frente. E, como eu disse, é uma linha muito próxima também, é uma região muito próxima dessa linha de frente, onde os ucranianos conseguem lançar mísseis e conseguem revidar as ações dos russos. Então, essa explosão pode ser suspeita, existem outras possibilidades para a causa, é muito cedo para a gente determinar exatamente o que aconteceu, mas é uma região de intensa batalha. Não é exatamente a linha de frente, é território russo, mas é um local onde os ucranianos conseguem revidar os ataques das forças armadas russas. Eles conseguem disparar drones e mísseis que atingem as cidades russas e é uma região de grande tensão, em Belgorod, que é muito próximo da fronteira. A gente acompanha um aumento, inclusive, da tensão neste momento exatamente naquela região, porque a Rússia, nas últimas semanas, resolveu adotar uma tática de aumentar muito os seus ataques com mísseis e com drones em várias cidades da Ucrânia.
E a Ucrânia tem tentado responder numa escala muito menor, dentro das suas possibilidades, mas tem tentado responder e retalhar forças russas e cidades russas também. E isso tem acontecido justamente nessa região de Belgorod, que é bem na fronteira entre os dois países. Américo, claro que as informações nesse momento estão sendo apuradas, é fato que aconteceu instantes atrás, as informações vão chegando aos poucos, Américo Martins vai nos atualizando, monitorando qualquer novidade. Aqui, CNN Internacional, Américo destaca que o Kremlin se recusou a comentar sobre essa queda dessa aeronave. O porta-voz do Kremlin, inclusive trago aspas aqui, trouxe a seguinte colocação: não posso dizer nada ainda, essa é uma informação nova. Isso quando a gente olha para as autoridades na Rússia. E autoridades ucranianas chegaram a se manifestar, Américo? Ainda não, também não temos a informação do que como os ucranianos estão vendo isso, mas como eu disse, essa é uma questão que é muito sensível, porque trata-se de prisioneiros de guerra. São pessoas que foram ali feitas prisioneiras durante as batalhas, nas linhas de frente, ou seja, pessoas que acabaram depois passando um período que a gente também não sabe, nas prisões de guerra russas. Eu, quando estive na Ucrânia conversando com as autoridades ucranianas, era um ponto de muita preocupação para eles, o bem-estar desses soldados. Eu cheguei a conversar, inclusive, com um soldado que alegou muitos casos de tortura e de maus tratos, inclusive com pouquíssima comida, e ele tinha muitas lesões meses depois de ter sido liberado, inclusive pelos russos. É uma área em que o governo ucraniano faz muito esforço para tentar fazer essa troca de prisioneiros com Moscou, tentar repatriar esses prisioneiros de guerra, que em geral são de fato bem maltratados. Então é um ponto muito sensível para o governo e para a sociedade ucraniana. Dependendo do que for determinado como a causa desse avião, da queda desse avião, a Ucrânia vai ter uma reação possivelmente muito dura. Eles ainda não se manifestaram neste momento. E a gente também tem uma outra informação aqui, Carol, que o governador de Belgorod, dessa província russa, Vyacheslav Gladkov, ele disse que mandou um time de investigadores e o Ministério de Emergência, o Ministério de Situações de Emergência lá da província, para tentar identificar no local o que poderia ter causado isso. Então eles estão tratando isso como uma máxima prioridade, segundo esse governador da região de Belgorod, na Rússia. Agora, como acontece sempre em casos de queda de avião, é possível que essas investigações demorem bastante tempo, a não ser que haja aí alguma suspeita de um eventual ataque. Como eu disse, essa região, Carol, é um lugar onde existem muitas escaramuças, muitos ataques de lado a lado. Então, você vê muitos drones e muitos mísseis sendo lançados. E tratava-se, obviamente, de um avião militar russo, que pode, é uma possibilidade, mas pode sim ter sido alvo de ataque. O que causa muita estranheza é essas informações nas redes sociais de que o avião teria explodido antes de cair. Américo, trabalhando no campo da possibilidade, caso de fato seja provado que houve um ataque contra essa aeronave, estaremos diante de uma escalada do conflito na região? Possivelmente. É óbvio que precisa se determinar que, se for um ataque, da onde teria partido esse ataque. A gente já vê justamente nessa região, Carol, uma intensificação muito grande e uma resposta muito grande, uma intensificação das batalhas entre os dois lados. A gente precisa lembrar que a Ucrânia tentou uma grande contraofensiva durante o verão e o outono aqui na Europa para tentar retomar boa parte do território que foi ocupado pelos russos e não conseguiu grandes avanços. A partir dali, eles começaram a ter muitas dificuldades, obviamente, inclusive em questão de financiamento e recebimento de munição pelo Ocidente. Então, eles não conseguiram avançar. Eles estão tentando resistir da melhor forma que eles podem. Isso inclui também ataques mais ofensivos contra os russos, justamente nessa região. E a gente tem visto uma escalada já, de fato, nesse tipo de ataque. Os ucranianos não conseguiram esses avanços, o que permitiriam que eles tivessem ainda mais apoio do Ocidente, acabaram falhando nesse ponto, e os russos continuam explorando
a possibilidade aí de mudanças e torcendo para que essa aliança ocidental que banca o esforço de guerra da Ucrânia, que haja rachaduras ali dentro dessa aliança. Essa é a tática do Kremlin. Mas enquanto isso, obviamente os ucranianos vêm respondendo com ataques inclusive a cidades russas. A gente lembra que os ucranianos também conseguiram já fazer ataques com drones em Moscou, a capital russa. Então a gente vê aí uma guerra que continua em altíssima intensidade, continua fazendo muitas vítimas dos dois lados, mas que o mundo tem tratado de forma secundária, justamente por conta da outra guerra em andamento neste momento, na faixa de Gaza, entre as forças de defesa de Israel e o Hamas, e com as extensões desse conflito por outros pontos do Oriente Médio. Mas a guerra na Ucrânia continua e, infelizmente, continua numa intensidade muito grande. Não há nenhum sinal de resolução na guerra na Ucrânia, nem do ponto de vista militar e nem do ponto de vista diplomático, Carol.